Tá? Então vamos começar o nosso encontro hoje já conversando um pouco. Nessa música, Roberto Carlos, ele anotou falou umas coisas que eu queria comentar com vocês, que o Apocalipse fala do fim do mundo. Sim, é o fim do mundo, concordamos perfeitamente. Mas não o fim do mundo, essa grande obra de Deus que é o nosso planeta Terra. É o fim do mundo do mal. Né? O mal está com os dias contados. Tá? Quem pratica o mal e atrapalha o progresso moral e material do nosso planeta, está com os dias contados, tá? Porque o progresso moral é atrapalhado pelos materialistas que acham que a vida é só isso. Então, quando a pessoa acha que a vida é só isso, ela tem que procurar usufruir os prazeres imediatistas do mundo, os prazeres imediatos. E isso exacerba o egoísmo. Porque vejam bem, se a vida for só essa, por que eu tenho que ser bom? No máximo, eu vou ser bom com os meus familiares, os meus amigos, e não vou me interessar se eu vou praticar corrupção para cima das pessoas que eu não conheço, tipo assim, ser um político que vai usar o dinheiro público a benefício próprio. Né? Essas pessoas que têm poder, um empresário corrupto que explora os seus funcionários, ou até um funcionário que rouba o seu patrão, porque vamos pensar que existem os dois lados da moeda, não é? Todos temos que ser coerentes, tanto o empresário quanto o funcionário do empresário. Né? Então, essas pessoas que escrevem livros pessimistas, negativos, tentando matar a ideia de Deus no coração das pessoas simples, esse mundo vai acabar. Para que o nosso mundo seja feliz. Não será a felicidade dos mundos felizes, mas será a felicidade que a nossa terra merece e comporta. A felicidade que os pacíficos que herdarão a terra que Jesus prometeu. Aqueles que precisarem reencarnar ainda no planeta Terra para continuar sua evolução encontrarão um mundo melhor, sem doenças, sem violências e evoluindo Luna, normalmente. Sim, olha que diz assim numa parte, se o pessoal vai ler assim que tem a letra, aí confirma que não é o fim do mundo, porque diz assim, para quem seguir seus passos e o seu amor profundo, ele virá trazendo a luz de um novo mundo. isso aí, muito bem. Então, eu acho que ele, porque o Roberto Carlos sempre tinha músicas psicografadas, eu acho que ele teve uma ou intuição ou foi Isso, psicografada. isso aí, Isabel, muito bem lembrado. Aliás, o Roberto Carlos fez uma música lindíssima para o Chico Xavier, que ele chamou O Chico Japão, Xavier de O Homem Amor. Fala, Isa. não foi isso do Homem Amor que ele É o fez o Homem Chico. Amor. Então ele usou letras psicografadas, ele fez aquela música do homem sobre Jesus Cristo, é uma psicografia do Emmanuel. Então ele tinha uma grande intuição e a gente sente nessas letras dele a grande intuição que ele recebia do alto, tipo que a Isabel leu, né? Aí ele diz, Sempre teve músicas religiosas, o Roberto Carlos. Né? como saber quanto tempo resta? Isso aqui é importante a gente ver porque, pessoal, o mal está sendo desenraizado da terra. Nós temos assim, no mundo espiritual, nós temos o que nós espíritas chamamos de umbral, que é uma região inferior. Mas abaixo do umbral existem as sombras, tá? Essas sombras existem, moram, vivem espíritos muito perversos e que influenciam a mente das pessoas simples do planeta. Eles estão sendo retirados e transladados para outro planeta. O que vocês acham que o mal faz? Ele não se agita? Vocês já tentaram destruir ou eliminar um vespeiro na casa de vocês? Eu aqui, a minha casa, em torno tem várias. Quando o vespeiro, as abelhas estão lá todas quietinhas. Quando tu mexe nos vesperos, elas se agitam. E tu tem que correr para não ser picado. É a mesma coisa. O mal está se agitando porque ele quer postergar que haja essa mudança.
né? Como Chico Xavier falou, se a humanidade tivesse entrado numa guerra nuclear, demoraria mais 1000 anos para a gente entrar nesse mundo de transição. A gente já está entrando. Se tivesse uma guerra nuclear, vocês podem esquecer celular, a nossa reuniãozinha aqui, cada um no conforto da sua casa, né, tomando o seu chazinho, pode esquecer celular, carro, todas as facilidades. A gente voltaria a ser uma sociedade agrária. A gente teria que plantar comida para a gente comer e viver só. Que esse é o problema das vidas agrárias. Você tem que viver para trabalhar só para comer. Não sobra um tempo, como nós estamos sobrando aqui, para a gente refletir, estudar, né? Primeiro que a gente não conseguiria se encontrar. Segundo que todos nós estaríamos tão cansados que a gente teria que dormir para amanhã de manhã começar cedo para a lida de conseguir a comida do dia a dia. Então, é por isso que nós temos uma grande tecnologia que nos ajuda, para a gente sobrar um tempo, não estar tão cansado para poder estar aqui conversar. Então, se a gente tivesse entrado nesse mundo, nesse extermínio, aqueles que sobram iam invejar os mortos, tá? Mas então, assim, quanto tempo, ninguém sabe quanto tempo resta. Então, as pessoas do mal tentam postergar isso. Por isso que a gente vê tanto mal no mundo. Né? E a gente está percebendo nitidamente o contraste do bem contra o mal, vocês já repararam? Né? E nós temos as redes sociais que estão ajudando nisso também, porque as pessoas estão passando para frente informações de coisas erradas que se fazem, estão denunciando. Tá? E aqui diz que a verdade explode, é isso aí, a verdade está explodindo na nossa cara. Tá? Porque tudo estava escrito no Apocalipse. Ele diz que lê os jornais e estremece. Lê os jornais e estremece por causa desse mal que se agita no mundo. Mas ele vai passar. Tá? O Chico Xavier disse que mais ou menos até o ano 2057 o planeta vai estar regenerado. Por exemplo, é muito provável que em 2057 eu não vou estar aqui encarnado. Né? E os mais jovens estarão. E todos esses que causam perturbação vão desencarnando, naturalmente, vão desencarnando e depois vão sendo encaminhados. Nós que desencarnamos, vamos sendo encaminhados para cada um para o nosso lugar. Por exemplo, aqui fala da libertação do aborto. Né? Por que conseguiram liberar o aborto? Porque a ideia de Deus não entra mais dentro da sociedade. Foi separada a ideia de Deus da sociedade. Tá, tu acredita em Deus, mas fica aqui no teu cantinho. Não é uma coisa que Deus... Por exemplo, se tu vai numa universidade, tu não pode falar em Deus. Né? Lá não se fala de Deus. Então se retirou Deus da nossa vivência diária. Né? Fora os grupos como nós, que acreditamos e confiamos e temos fé em Deus, e outros grupos religiosos, claro, né? Mas o mundo está fora da convivência social, com a desculpa de que um Estado tem que ser laico. O Estado tem que respeitar todas as crenças religiosas, mas o Estado que crê em Deus é mais feliz. Tá? E está mais conforme a verdade. Então, o que acontece? Teve que se dizer que o feto não é um ser vivo. Porque sabe-se que todo brasileiro, todo brasileiro tem direito à vida, por exemplo, no Brasil. Né? Então, começou-se a dizer que o anencéfalo não tem direito à vida. Né? Pode-se fazer o aborto do anencéfalo. Veja bem, vamos deixar muito claro uma coisa aqui. O Espiritismo não é contra o aborto. Ele é a favor da vida. Isso é muito diferente, tá? Outra coisa, não devemos julgar ninguém que tenha provocado o aborto, principalmente a mulher, tá? Porque geralmente ela está sob uma pressão absurda. Imagine se uma moça jovem engravidou, o namorado o abandona, muitas vezes os familiares fazem pressão para ela abortar, e se ela aceita, quanta culpa ela tem? Não são mais culpados quem pressionou e quem a abandonou. Então, ele fala do aborto porque é uma coisa muito grave.
A gente tem uma hipocrisia muito grande aqui, pessoal. Quantas pessoas morrem por dia de Covid? Só no Brasil, né? 2, 3 mil pessoas. Vocês sabem quantos abortados tem por dia? Muito mais que isso. E ninguém os defende. Ninguém fala, porque são seres que estão encarnando, tá? Eles estão se unindo ao corpo, já passaram 2, 3 meses que eles estão encarnando e é cortado essa ligação, né? Aí eles têm aqueles argumentos de que a mulher é dona do seu corpo. Sim, com certeza é dona do seu corpo, mas não é dona do corpo que está se formando dentro dela, porque é outro corpo, tá? É uma coisa complicada, né? Bom, falando do aborto, então, que é uma coisa que, na minha opinião, é a única vez que o Allan Kardec disse que é um crime, tá? Mas, então, a Isabela não gosta que eu repita. Eu vou deixar muito claro, o Espiritismo não é contra o aborto, é a favor da vida, tá? E a mulher que por acaso abortou não merece nenhum julgamento nosso, tá? Ela sabe do que ela passou. E a maioria das vezes, na minha opinião, a maioria das vezes, ela é a menos culpada, tá? Porque ela está numa situação de fragilidade, ninguém a amparou, ela foi pressionada para isso, tá bom? Então, e outras coisas que a gente vê no mundo. Por exemplo, a corrupção. A corrupção é um câncer que corrói a sociedade, né? E a gente vê que o nosso país, infelizmente, não estamos entrando em política aqui de jeito nenhum, nós vivemos um mundo muito corrupto, tá? Extremamente corrupto. Mas eu não me apavoro, eu sou muito otimista. Eu sei que isso são as vespas que se agitam. É o mal que se agita para retardar a implantação do reino de Deus no coração dos homens. E nós, que somos cristãos e acreditamos em Deus, em Jesus, eu acredito que todos vocês, vamos fazer a nossa pequenina parte, nossa migalha, o nosso pinguinho para tornar o mundo melhor, né? Como é que a gente faz isso? Por exemplo, eu vejo as mensagens que vocês colocam no grupo, vocês devem enviar essas mensagens para os amigos de vocês. Isso é o pinguinho que a gente faz para tornar o mundo melhor, sendo passar esse otimismo para frente, tá? Passar esse otimismo para as pessoas que estão em dificuldade, tá bom? É isso aí, então. Alguém quer fazer algum comentário? Tá. Antes de passar para vocês Oi? Sim? Não, manda ver. Tá. Eu quero passar para vocês de novo uma parte da apresentação passada que eu achei interessante, tá? E eu quero passar para vocês, para o André principalmente, que eu sei que ele gosta muito de estudar o Apocalipse. Então eu vou passar para vocês aqui. Aqui. Tela inteira. Olha aqui, ó, André, o número 666, tá? O que é esse número 666? Na verdade, ele significa aqueles papas da Idade Média que a gente sabe as barbaridades que eles fizeram, né? As cruzadas, principalmente as cruzadas, quando eles queimavam as pessoas lá, como é que chama? As cruzadas me fugiu a palavra agora, que eles queimavam as pessoas em praça pública. Então, essas coisas horríveis que eles faziam, né? E como que o Emmanuel explicou pra gente que se chegou a esse número, ó. Eles se usavam, os papas, e até hoje eles usam esses títulos, ó, Vicarius Generalis Dei Interis, Vicarius Filii Dei e DVX Cleri, tá, André? Agora olha só que legal, ó. Eu peguei, isso é os números romanos, tá? Uhum. Ó, eu peguei aqui, André, os números romanos.
Tá? Eu botei aqui, ó, o I é o 1, V é o 5 e assim vai, tá? Tá vendo? Teve a Inquisição? A Inquisição, isso, as Cruzadas e a Inquisição. Acho que todo mundo concorda que isso aí foi uma coisa muito longe, mas extremamente longe do que Jesus pregou, né? E assim, como eu comentei na aula passada, André, Jesus não tinha uma pedra para repousar a cabeça, mas eles vivem naquela suntuosidade, aqueles tesouros desde aquela época, e o pior, aquilo não veio de graça, é fruto de exploração. Quer dizer, esse era a verdadeira besta do Apocalipse. E como eu deixei claro na semana passada, não estamos falando mal da igreja de hoje, que está transformada e é uma igreja do bem e que trabalha pelo bem. Tem seus problemas? Tem. O espiritismo, o movimento espírita também tem seus problemas. O movimento, tá? Tem seus problemas. Então, olha aqui, eu botei as letras que estão em vermelho, André. Aqui, tá vendo? Ok. Ó, somando dá 666. Aqui, ó, isso é aquela primeira frase, né? Vigário geral de Deus na terra, que significa. Essa outra significa vigário do Filho de Deus, somando dá 666. E esse aqui, vicário, peraí, esse aqui, DVX clerivi, que é eles usavam bastante também, que é príncipe do clero, dá 666. Percebeu, André? Sim. Eu acho muito interessante porque todo mundo queria estar tentando descobrir o que significa esse 666. E aí, achou interessante, André? Bastante, bastante. Eu acho que tem lógica, né? Nessa ideia, sim, com certeza. É. Porque se fosse olhar, é o besta do Apocalipse mesmo, né? O que fizeram foram grandes absurdos, né? Algo bem da Idade Média mesmo, É né? isso aí. Quando eu falo, eu gosto de deixar bem claro as coisas para ninguém achar que a gente está criticando ou alguma coisa assim, né? Aqui. Tá, hoje então eu tenho aqui o capítulo 2 do Apocalipse, é um capítulo um pouco mais curtinho. Se a gente parar um pouquinho antes, eu gostaria de conversar com vocês sobre o formato das nossas apresentações. Quero ver a opinião de vocês, tá? Se a gente deve mudar, se a gente deve manter o que tá bom? Então vamos lá. Então esse é Ok, o. Oi? Tudo bem? ok. Tá, então esse é o Apocalipse capítulo 2, tá? Eu vou ler para tudo que está em azul está escrito no Apocalipse, tá? E depois vem a explicação do autor e eu acho legal que ele pegou algumas explicações do Espiritismo, porque ele procurou as chaves, porque o Apocalipse, como a gente viu, eu já tentei ler o Apocalipse sem ter as chaves do simbolismo, porque ele é cheio de símbolos, não dá para entender nada, nem 1% não dá para entender. Mas assim, se a gente vai vendo o que significa os símbolos, a gente vai compreendendo. E aí a gente vê que ele realmente tem uma grande mensagem, tá? Então aqui, lembrando então, o que é o Apocalipse? É Jesus passando a um anjo que ele chama, que é um espírito, né? Que passa para João Evangelista na mediunidade de João Evangelista. E aí ele escreve que é o Apocalipse que chegou até os nossos dias. Então, começando. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais representavam as 7 igrejas que estavam iniciando naquela época o cristianismo. As 7 cidades, no caso, né, maiores. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e eu não são, e tu os achastes. Então, Éfeso, aqui ele está mandando uma mensagem para a igreja de Éfeso, tá? Ela era a 4ª cidade do Império Romano da época, né? Ou então era uma grande cidade,
e era um centro de culto ao imperador romano. E ali também tinha uma influente comunidade judaica, mas eles se apegaram muito à magia, né? Então aquela coisa mais assim voltada para a magia, dos sacrilégios, do misticismo, né? Aquela magia negra que se dizia, aquela coisa toda, tá? Então, essa era uma igreja naquela cidade assolada pelos nicolaítas, que eram seguidores de Nicolau de Antioquia, que falava do gnosticismo liberal, que é a vida cotidiana separada do cristianismo. Lembra que eu falei primeiro? Nós temos uma vida cotidiana separada de Deus, né? Onde a gente vive, a gente não fica falando de Deus. É evidente que não, nós temos a vida comum, mas parece que há uma proibição de falar em Deus, né? Principalmente, por exemplo, nas universidades, onde nós temos onde nasce o conhecimento, onde se gera o conhecimento, nas universidades, não se pode falar em Deus, né? Por exemplo, vocês querem ver, isso é tão complicado que quem estuda os neurônios, né? Como é que chama? Não me lembro. Quem estuda os Neurocientistas? tá vindo a cabeça. Bom, estuda o cérebro, né? Não se conseguiu encontrar no nosso cérebro a sede da consciência. Tá? Então, vamos deixar muito claro uma coisa, que quando eu falo de consciência, o que eu quero falar. Porque no inglês está separado a consciência moral da consciência de si mesmo. E nós, por exemplo, quando falamos de consciência, nós queremos dizer muita coisa, né? É consciência moral quando eu digo assim, eu estou com a consciência pesada porque eu fiz alguma coisa errada. Essa é a consciência moral. Mas existe a consciência de si mesmo. Eu sei que eu sou uma pessoa e não sou outra pessoa. Eu sinto que eu sou um indivíduo. Embora eu não possa me explicar esse sentimento, mas eu sinto que eu sou um indivíduo. Eu sinto que sou eu. Isso é uma coisa mais profunda do que a gente possa imaginar. A gente está tão acostumado com esse sentimento de eu sentir que sou eu, que a gente não se dá conta de como isso é maravilhoso. Eu senti que eu existo. Tá? Essa consciência ninguém encontrou no nosso cérebro. Mas a ciência que estuda neuroanatomia, tá? Neuroanatomia, ela não aceita de tal modo que exista algo fora da matéria que se estuda, que eles apostam todas as fichas que a nossa consciência tem origem no cérebro. E não se fala em outra coisa, só se procura. E até hoje estão procurando e não conseguiram encontrar. E não vão conseguir, porque a consciência não tem sede no cérebro, né? O nosso cérebro, ele dá passagem à nossa consciência. Nós, como encarnados, temos que ter o cérebro saudável para que a nossa consciência possa se expressar no mundo de uma maneira saudável. Se o nosso cérebro não for saudável, eu não consigo me expressar. Mas isso não quer dizer que a consciência nasça do cérebro. Eu estou dizendo isso porque quando se deixa, não se admite pelo menos a possibilidade de existir uma força maior, eles procuram, nem se coloca como se fosse uma hipótese. Nem como hipótese se pode colocar. Só que como a gente sente que a verdade está em Deus, a ciência ela acaba batendo numa parede e não consegue avançar além disso, né? Eu posso algum dia explicar para vocês, porque eu estudo bastante física, e física de ponta, né? Eu posso explicar para vocês como a física também não consegue
explicar certos fenômenos simplesmente usando o conhecimento material que a gente tem, né? Então, esse que é o grande problema, separar a vida cotidiana de Deus, né? E eu, por exemplo, Deus sempre faz parte da minha vida, em todos os momentos, embora a gente também não fique toda hora falando, mas todo momento. E quando a gente passa a viver assim, a gente passa a ser feliz, né? Mas aquela felicidade interior, tá? Não a felicidade exterior, tá? Você lembra que o Chico Xavier falou uma vez que a gente passou aqui? Ele disse: eu estou doente, mas estou são. Entenda quem tem ouvidos para ouvir. Então, às vezes a gente tem os problemas da vida, mas quando a gente tem Deus conosco no cotidiano, em toda a nossa vida, a gente pode estar doente, mas o nosso interior está são, tá? Então, por isso que Jesus se preocupava com esse gnosticismo, né? Separar a vida cotidiana do cristianismo. Tudo bem, pessoal? Ok. Bom, Paulo, nesse livro, Paulo e Estevão, o Emmanuel, esse, aliás, é um livro muito lindo que eu recomendo vocês lerem, a história de Paulo de Tarso, né? Muito linda a história dele. Estevão foi morto por Saulo, que antes de ser Paulo ele era Saulo, né? Depois Paulo teve na estrada de Damasco o encontro com Jesus, ele se converteu em Paulo, mas quando ele era Saulo, ele mandou apedrejar até a morte Estevão. Olha como Jesus é maravilhoso. A Estevão no mundo espiritual, Paulo se converteu, e aí Jesus passava a mensagem a Estevão, e Estevão, por mediunidade de Paulo, recebia Estevão, né, mediunicamente, e muitas das cartas que Paulo enviou, né, que a gente sabe que tem na Bíblia, eram psicografias de Estevão, mas que partiram de Jesus. Então, olha só, Jesus colocou junto aqui o agressor, né, e o agredido, para trabalhar junto pelo cristianismo. Isso é uma história muito linda. Então, esse Paulo Estevão foi um grande, eu diria que esse Paulo foi um gigante, eu considero ele um ser humano gigante. Porque se ele perseguiu os cristãos, é porque ele acreditava que deveria perseguir. Mas quando ele percebeu que estava errado, ele lutou e lutou muito para disseminar o cristianismo. E o Ocidente é cristão por causa de Paulo, tá bom? Foi ele que levou adiante esse trabalho. Então, o Emmanuel nos diz: a igreja de Éfeso enfrentava problemas torturantes. João lutava seriamente para que o esforço evangélico não degenerasse em polêmicas estéreis. A sinagoga conseguira grande ascendente político sobre a igreja da cidade que ameaçava sussobrar. Então, a gente vê aqui o mal agindo contra o cristianismo. A sinagoga eram os judeus da época, que eram contra os ensinamentos do Cristo, né? Porque a gente sabe que os judeus sempre tiveram aquele orgulho de raça, né? Hoje, se um filho nosso quiser casar com uma judia, ele vai ter que ser judeu, porque senão ele não vai casar com ela, né? Eles são assim, eles são um grupo muito fechado, né? Um grupo maravilhoso. Eu assisto muito, por exemplo, a Aline em Israel, que é eu sigo ela no YouTube, e ela me mostra Israel, e eu vejo esse grande povo que é Israel hoje, onde vivem os judeus, e lá também tem cristãos, tem muçulmanos, não é só judeus, né? Mas a gente vê que grande povo mas eles são um grande povo, são muito fechados. E na época, eles representavam, na minha opinião, todo o mal, porque não queriam a libertação das pessoas, porque o cristianismo é libertador.
E eles tinham esse ascendente político. E o cristianismo veio também para as pessoas simples, porque as pessoas que já têm a mente mais avançada, que são espíritos mais maduros, é difícil de manipular, ou quase impossível, mas as pessoas simples que estão quase pendendo para o cristianismo, basta um leve sopro para eles penderem para o outro lado, vocês me entendem? É esse que é o grande problema, por isso que o cristianismo tinha que ser disseminado, né? E se não fosse a luta desses grandes, esses gigantes como Paulo, hoje a gente talvez não fosse cristão, tá? Então, continuando aqui no Apocalipse, versículo 3. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Então, isso é Jesus falando a João. Não, está falando sobre a igreja, tá? Desculpe. E sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Depois eu vou explicar o que é. Olha só esse simbolismo, não? O que significa teu primeiro amor? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então aqui lembra que Éfeso é um castiçal, é um dos castiçais, né, um dos 7 castiçais. Ele disse que arrancaria a base, né? Tens, porém, isto, que odeias as obras dos Nicolitas, as quais eu também odeio. Aqui nós temos que entender a palavra odeio, que é essa tradução que você faz, tá? Não temos como compreender que Jesus possa odiar alguém ou alguma coisa. Aqui temos que traduzir como que ele não aprova, né? Eu também não aprovo. Tu não aprova, eu também não aprovo, tá? É muito importante a gente entender isso, porque fica meio estranho a gente perceber, porque a gente sabe que isso é Jesus que está comunicando. Ele falar em ódio, mas nós temos que entender que as traduções perdem muito do sentido, tá bom? Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, o primeiro amor é o amor principal, o amor aos trabalhos principais, né? Então diz que voltar às origens. É isso que ele está convidando Éfeso, voltar às origens. E é isso que falta em nós também, voltar às origens. E uma das coisas que eu gosto no Espiritismo, que me atraiu muito, principalmente porque eu gosto muito da ciência, e o Espiritismo é o que mais une ciência e religião, incluindo a filosofia, e une isso aí de uma forma primorosa, maravilhosa, e ele representa aquele cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo era muito semelhante aos espíritas de hoje, né? Aquela simplicidade, sem ornamentação, sem líderes instituídos, mas apenas líderes morais como Chico Xavier. Por exemplo, hoje nós só podemos considerar um líder Chico Xavier, mas pelo lado moral, né? Porque o Espiritismo não tem líderes. Tem pessoas que estudam mais, pessoas que estudam menos, mas não tem líderes, tá? Eles haviam perdido o primeiro impulso do entusiasmo e empolgação em sua vida cristã, e se acomodado numa fria ortodoxia que apresentava mais vigor superficial do que profundidade. Esse aqui o autor cita, eu não consegui pesquisar, mas eu posso pesquisar, Grant Osborne. Deve ser um estudioso do Apocalipse, tá? Então, ele comenta que eles perderam o entusiasmo, claro, porque essa influência política dos sacerdotes, dos judeus da época,
eles faziam essa pressão política e é claro que as pessoas iriam se acomodando, né? E aí essa mensagem libertadora do cristianismo iria ser aos poucos diluída e desaparecer e não chegaria até os nossos dias essa mensagem libertadora, tá? Ele continua então, o Grant Osborne. Os convertidos de Éfeso haviam experimentado tal amor em seus primeiros anos, mas sua luta com os falsos mestres e seu ódio pelo ensino herético, ao que tudo indica, haviam produzido inservibilidade e atitudes ásperas da virtude cristã suprema do amor. Então, inservibilidade quer dizer que não iria ser mais servis, tá? Então, a luta com os falsos mestres, entendeu? Essa luta com esses falsos mestres foram corrompendo a mente das pessoas simples, tá? Então, isso que aconteceu. E hoje a gente vê o materialismo fazendo a mesma coisa no mundo moderno, tá bom? Aliás, o materialismo do mundo moderno, ele consegue grandes coisas. Por exemplo, o século passado foi o século da depressão. Tá? E esse aqui continua sendo. As pessoas estão consumindo toneladas de remédios para depressão, para ansiedade, para vários problemas. A Liara aí, que trabalha muito com as pessoas que trabalham muito nessa área, pode me ajudar. Mas o que acontece? Se toma muito remédio. E o remédio realmente alivia. Mas será que ele resolve o problema? Se eu sou ansioso, por que eu sou ansioso? Aí eu tomo remédio e eu não preciso me modificar. Mas vocês entendem que a causa permanece? E eu não vou poder tomar remédio para sempre. Porque todo remédio tem efeito colateral também. Todos os psiquiatras que são bons psiquiatras, eles não receitam para sempre remédio para a pessoa. Eles querem que a pessoa se equilibre para que ela consiga parar de tomar remédio e continuar equilibrada. Mas a gente vê por que a humanidade está tão depressiva. Eu tenho para comigo o seguinte: quem vive longe de Deus não consegue ser feliz, não consegue enfrentar as lutas da vida. Porque assim, se eu não creio ou não conheço, porque hoje crer e conhecer tem diferença. Eu, por exemplo, não é questão de crer no mundo espiritual. Eu sei, eu conheço o mundo espiritual. Porque eu de tantas provas que eu vi, eu não tenho convicção, eu conheço. Né? Eu não posso dizer eu tenho convicção que a Lua está lá. Não, eu sei que a Lua está lá, é diferente ter convicção estar. Eu sei que tem um mundo espiritual, eu sei que a encarnação existe. Mas esse estágio a gente só atinge depois de muito estudar, muito refletir, né? Que a gente chama de questão de convicção pessoal. Então, agora eu me perdi. Tá. Assim, quando a gente está próximo de Deus, então a gente sente que a vida faz sentido. Porque, pensem comigo, se a vida fosse só essa, ela não faz o menor sentido. Tentem refletir, não faz o menor sentido. A gente tem poucos momentos de realmente alegria e o resto dos momentos de ter que ir suportando alguma coisa. Então, se tu não tem um problema no teu corpo, tipo uma doença, uma dor, alguma coisa, tu tem problema com um parente, com um amigo, ou tu tem problema financeiro, tu tem problema com um amigo, ou te dá uma depressão, ou te bate uma ansiedade. Então a gente está sempre convivendo com problemas, a gente está sempre em braços com alguma aflição na vida. Eu não sei, comigo é assim, não sei se com vocês é assim também, né? Podem não ser coisas graves, mas que
obscurecem um pouco a nossa, digamos assim, alegria de viver. Mas quando a gente tem uma convicção de que existe um Criador e que nos ama e nos aguarda, e agora que a gente reconhece a função da encarnação, a gente olha para frente com uma esperança, porque sabe que lá na frente a gente vai ser feliz. Por exemplo, hoje eu já tenho uma compreensão, eu posso ter que encarnar mais 1000 vezes aqui, mas eu sei que algum dia eu vou encarnar num planeta mais suave. E depois lá encarnarei muitas vezes, depois um mais suave ainda, e outro mais suave ainda. E vai chegar um momento que eu serei espírito puro e não precisarei mais reencarnar, e ali é que a evolução vai começar a ficar interessante, né? Só essa visão nos dá o quê? Uma facilidade em suportar as vicissitudes da vida, né? E por isso que o cristianismo bem vivido torna as pessoas felizes. Eu vejo as pessoas que entram em alguma religião, qualquer que seja, e que realmente vivem de coração aquela religião, eles são mais felizes, né? Porque todos que se aproximam de Deus são mais felizes. Eu gostaria que alguém fizesse um estudo se as pessoas que vivem uma religiosidade qualquer, se são mais ou menos depressivas do que uma pessoa materialista que é agnóstico ou nega a existência de algo. Eu digo agnóstico porque o agnóstico é aquela pessoa que diz assim: pode existir como pode não existir, eu não quero saber. Tá? Essa é uma posição muito cômoda, a posição de alguém que gosta de ficar em cima do muro. E tem aquele que nega, diz: não existe nada, eu estou convicto, a vida é só essa, e realmente a vida é um problema, eu não entendo porquê, não faz o menor sentido eu estar vivo, eu agora existo, depois não vou mais existir, né? Eu queria saber se essas pessoas são mais ou menos depressivas. Eu acredito que aquele que tem uma religiosidade é muito menos depressivo, tá? Alguém quer fazer algum comentário? E, então, versículo 8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Entre parênteses, está dizendo para o João. É a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Isso aqui é interessante o que ele está dizendo. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Esse dano da segunda morte também é um conceito interessante. Então aqui, a igreja de Esmirna, só um pouquinho, pessoal. Ok, voltei. Então, a igreja de Esmirna e Filadélfia foram as mais perseguidas. Cristãos foram expulsos das sinagogas e martirizados. Então, ali os cristãos foram mais perseguidos. Aí ele diz que em Esmirna eles eram pobres, porém ricos. Eles eram perseguidos. Então é aquela história: estou doente, mas estou são. Né? Eles eram pobres, mas ricos de quê? Ricos de Deus. É isso que eu falo. A pessoa que tem Deus dentro de si, ela tem uma riqueza muito grande. Veja, por exemplo, Chico Xavier, né?
ele vivia num quartinho muito simples. E ele vivia num quartinho muito simples e era feliz, né? Isso que era ser pobre materialmente, mas rico em amor, rico em satisfação interna de fazer o bem, cumprir o seu dever. E Laodiceia, eles eram ricos materialmente, porém pobres espiritualmente. E aqui o dano da segunda morte, ele está querendo falar, aqui é o Espiritismo que explica, né? É os padecimentos experimentados no mundo espiritual pelos desviados. Então aqui o Espiritismo explica muito bem, ele explica muito bem o que acontece com aqueles que se desviam moralmente no mundo espiritual. Ele chama isso de segunda morte, porque é um sofrimento a mais que a pessoa vai ter no mundo espiritual. Eu sempre reflito por que as pessoas que fazem o mal têm que sofrer no mundo espiritual, né? Se Deus é bom, por quê? Acontece que nós fomos criados pelo Criador para sermos felizes. E o caminho da felicidade é só um, é a caridade. Isso Jesus já nos explicou. Não tem outro caminho para a felicidade. Então, quando a gente faz o mal, são atos anticaridosos. São o contrário da caridade. Então, sempre que fazemos o mal, nós fazemos algo contrário à nossa felicidade. É por isso que aqueles que praticam o mal padecem no mundo espiritual, porque é a própria consciência que os acusa. Eles ficam muito perturbados. Nós, quando erramos no mundo espiritual, ficamos muito perturbados porque a nossa consciência nos acusa, né? E essa é a segunda morte. Tá? Por quê? Mas isso acontece por quê? Porque é uma forma de expurgo de nós do que há de errado. Depois advém o arrependimento. Depois a gente percebe os espíritos que estão acima de nós e que já são felizes. A gente conhece a felicidade desses espíritos que já são felizes por terem praticado a caridade. Aí nós descobrimos que eles estão lá porque foram bons com o seu semelhante. E aí a gente pede uma nova encarnação para ter as expiações e as provações necessárias para a gente poder algum dia acessar a ser felizes como aqueles espíritos que já atingiram a felicidade são. A gente no mundo espiritual, através desses padecimentos, a gente vai, com a ajuda dos mentores, vai compreendendo o que nós erramos, por que nós não somos felizes. E a pessoa que erra nesse mundo pode olhar assim, ela não é feliz. Por exemplo, uma pessoa consegue riqueza material pelo crime, prejudicando muitas pessoas. Para anestesiar sua consciência, ele tem que consumir drogas, tomar álcool, se entregar à sexolatria, né, aos prazeres do mundo, né, com muita intensidade para abafar a sua consciência, para que ele não sinta a sua consciência pesar, né? Mas quando desencarnar, não terá mais como fugir da sua consciência, então os pesares virão. Tá? Então, o dano da segunda morte é isso. Versículo 12. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Então, a espada aguda de 2 fios é a palavra de Jesus. Lembra o que a gente falou da semana passada? A espada aguda de 2 fios significa a palavra de Jesus. Aí, eu gosto desse símbolo, agora que eu entendo. Olha só, a palavra de Jesus é forte, né? Uma espada aguda com 2 fios. Então é uma palavra forte que corre o mundo, que divide o bem do mal, né?
Me lembra aquela passagem de Jesus que diz: vocês pensam que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a espada, né? Que é para separar o bem do mal. 13. Conheço as tuas obras, onde habitas e que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Então, falando mais uma vez, cuidando com essa palavra odeia, teremos que traduzir mais como eu não aprovo, tá? Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, está dizendo com a palavra, com a verdade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, aqui, o que quer dizer? Pérgamo era uma cidade centro de vida intelectual do mundo helênico. Tá? Então, era lá onde é que a cultura mais acontecia. E trono de Satanás nada mais é do que a sede da inferioridade. Né? Então, era o sentido que eles estavam dizendo. Assim, Pérgamo é a sede do paganismo e culto do império. Então, o paganismo é tudo aquilo da vivência material, né? E olha que interessante, Balaão pregava o relacionamento sexual fora do casamento. E ele trabalhava para subverter a moral de Israel. Então, isso, na minha opinião, é típico de um espírito inferior, que ele é muito inteligente e capaz, né, um espírito inferior a serviço das sombras, encarnado, que ele usa as nossas tendências animais para subverter o ensino do Cristo, tá? E a pedra branca é o prêmio ao vencedor, tá? Então, segundo a interpretação desse Ranko Stefanovic, a pedra branca significa o prêmio ao vencedor. 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Lembra então que falou de Jesus no encontro passado dos pés de latão reluzente, falando que essa é uma figura da base de Jesus, que é uma base muito forte. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço e tua fé, e tua paciência, e que tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porém numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Veja que interessante, ele sempre fala do arrependimento, né? Quando se arrepende, não vem a tribulação. Jesus já dando as dicas. Eu ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Depois nós vamos ver o que significa cada um deles. E darei a cada um de vós segundo vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Eu queria vencer
e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. E dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá. Então, Tiatira era uma cidade comercial a menos destacada entre as 7 igrejas. Comerciantes e produtores não podiam manter o ofício se não participassem das festas pagãs. Isso era um entrave para os cristãos. Eles tinham lá umas regras, então, que se tu tivesse, qualquer trabalho que tu tivesse, para tu ser aceito nesse trabalho, tu tinha que participar das festas pagãs, essas festas da idolatria do sexo, dos prazeres mundanos, da não observância da caridade, por exemplo. E isso era um entrave para ser cristão naquela época. E Jezebel provavelmente era uma médium a serviço das trevas, porque ela desviava as pessoas do caminho. E hoje, graças ao Espiritismo, nós sabemos lidar com espíritos mistificadores e enganadores. Quem estuda o Espiritismo e trabalha na mediunidade com o conhecimento que o Espiritismo traz, não cai nessas armadilhas da Jezebel. Tá? As pessoas simples é que caem. E, tanto é, hoje, quando alguém quer trabalhar numa mesa mediúnica e num centro espírita sério, a pessoa tem que estudar no mínimo 5 anos. Tá? Tem que estudar bastante, conhecer o mecanismo da mediunidade, a parte científica, como é que ela funciona, como é que ela se processa, conhecer como separar o medianismo de animismo, né? Animismo é quando a comunicação vem da própria pessoa, e mediunismo é quando a comunicação vem de um espírito. Principalmente aprender a não acreditar em tudo o que houve, mas ligar à razão. Deus nos deu a racionalidade, a razão a gente tem que ligar, né? E também, principalmente, não cair na vaidade. Principalmente quando os trabalhos começam a dar resultados e a gente começa a se achar um Deus. Ou quando um médium tem facilidade em dar comunicações, ele se acha superior aos outros. Ou quando um médium, e isso acontece muito, ele é chamado a atenção pelos compadres, pelas pessoas que estão aí ao lado dele, ele se ofende e vai embora, né? Chamando a atenção, dizendo, olha, tu está sendo mistificado por um espírito, achamos que tu está sendo mistificado, então vamos com calma, e o médium se ofende e vai embora. Essas coisas todas que a gente estuda antes de ser médium, a gente não cai nessas armadilhas desse povo de Jezebel. Então, aqui está, lembra que falou dos rins e o coração? Então, o rim, para eles, era considerado a sede das emoções. Hoje nós consideramos o coração, né? Para eles era os rins. E o coração era a sede da inteligência e da vontade. E vocês veem que ele fala que o Cristo percebe tanto os rins quanto o coração, quer dizer, o Cristo entende a nossa emoção, a nossa inteligência e nossa vontade. Ele compreende até mais do que nós. Então, como chamas de fogo, eram os olhos de Jesus que podiam sondar o rim e o coração, que podia sondar as emoções e a inteligência de cada um. Porque a maior parte do mundo greco-romano acreditava que a vida era regida pelas estrelas. Receber autoridade sobre a mais importante delas seria participar da partilha de Jesus sobre o seu âmbito de atuação. Quer dizer, lembra que ele fala que daria a estrela? A estrela é isso aí, que iria dominar o mundo. Aí, quando ele diz assim, eis que a porei numa cama e sobre os que adulterarem com ela virá grande tribulação. Aqui é muito importante, é uma lição para nós também, que Jesus adverte para as consequências ao apego sexual. O Emmanuel diz que o sexo é algo divino. E é mesmo, divino. Tá?
eh, ele é o resultado do amor entre duas pessoas, e desse amor vem os filhos, né? É uma coisa linda, uma coisa maravilhosa e divina. Mas o homem tem a mania de exagerar tudo, não é? Então, esse apego sexual, por que que a Jezebel, que recebia esses espíritos inferiores, incentivavam as pessoas a terem essa libertinagem no apego sexual? Porque sabe que isso vai fazer com que as pessoas se apeguem cada vez mais ao mundo material, né? Quanto mais nós nos apegamos aos prazeres mundanos, menos nós procuramos o mundo espiritual, certo? Então, a gente vê, eu sempre uso o exemplo do Chico Xavier. Eu não sei da vida sexual do Chico Xavier, mas com certeza era uma vida sexual quase nula, né? Lembra, tem aquela passagem que eu acho lindíssima, que naquela época, quando o Chico era jovem, os pais gostavam de levar os filhos nos prostíbulos para iniciar a vida sexual dele, e quando ele levou o Chico Xavier lá, as prostitutas colocaram a mesa e fizeram o evangelho no lar com o Chico Xavier, porque ele já tinha ido lá fazer o evangelho no lar com elas. Então o Chico Xavier na minha opinião, uma pessoa que teve a vida sexual nulificada para que ele executasse sua missão, porque o sexo não tem nada de errado, tá? O que a gente está falando é que o apego sexual, a sexolatria do mundo moderno, né? Isso que nos afasta da espiritualidade, tá bom? Então, isso que a gente tem que cuidar. Sim, André, pode falar. Vou só ilustrar uma partezinha que eu lembrei agora também. Uhum. Falando do apego sexual, né? Isso. Do apego sexual. Isso. Eu lembrei, sabe as imagens gregas, as estátuas gregas? Sim. Tu lembra das estátuas gregas nuas? Sim. Em todas as estátuas gregas nuas, né? São inúmeras que se tem historicamente, né? Sim. Todas o pênis dessas estátuas são mínimos, tu já notou? Isso. São minúsculos. Sabe por quê disso? Por quê, Isso André? tem uma explicação. Por quê? Porque eles, lá naquela época, já descobriram que os grandes pensadores, os grandes filósofos, tinham já se diminuído imensamente a parte sexual para poder se melhorar mentalmente. Isso. Bah, André, que boa colocação. Maravilhosa. É por isso. Nunca tinha me dado conta, André, é verdade. É por isso. Tanto é que eu sempre achei que essas estátuas, apesar de eles estarem nus, não eram sensuais, né, André? Não era uma coisa sensual, era a beleza do corpo, simplesmente a beleza do corpo, né? É porque eles pregavam que eles dominavam o sexo e não o sexo dominava eles, para poderem serem grandes pensadores, filósofos. Isso aí. É por isso. É isso aí, André, muito bem colocado. E eu diria que assim, o sexo é importante, claro que é maravilhoso, mas por isso que eu acho assim que o casamento é algo fantástico e eu defendo a família. Um homem e uma mulher resolvem viver junto e eles vão ter relações sexuais entre eles. Eu acho a monogamia um grande avanço da humanidade. Ninguém está falando aqui que se deve ter somente um parceiro na vida, ou não pode se separar e ter outro parceiro, não é isso. Mas a monogamia, né, eu acho muito importante, tá? E é como está falando aqui, nessa época eles subverteram isso, tá? É claro que a Igreja Católica exagerou, né? Porque tanto as coisas são assim, tem exagero para um lado ou para o outro, né? Temos que cuidar. Tudo era pecado, né? Lembro da igreja, tudo era pecado e tal, né? E então, aqui para finalizar, o Espiritismo também trata das consequências da vida sexual desregrada. Olha só o que temos aqui. Nesse livro de André Luiz, o André Luiz tem um diálogo com a mãe dele no mundo espiritual, tá? Ele descobre que o pai dele se perdeu com amantes, tá? Não uma, duas. E olha o que ela diz, tá? A mãe que está num nível espiritual acima,
tá? O André Luiz está abaixo e o pai permanecia ainda nas sombras umbralinas. Aí eu fico pensando, é sempre assim, a mulher sempre para cima e o homem sempre embaixo. Vocês já repararam? Todas eu não sei se é uma discriminação contra os homens ou o quê, mas todos os livros espirituais que eu vejo é a mulher está acima e o homem está abaixo. Interessante, mas tudo bem, né? Vamos lá. Então ela diz assim, o teu pai, há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Nas terras sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo, em matéria religiosa, mas no fundo era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Viram? 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas e tão logo desencarnou meu pobre Laerte, a passagem do umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a que fizeram muitas promessas, ele fez muitas promessas, né? Aguardavam ansiosas, prendendo-no de novo nas teias da ilusão. Então ele fazia muitas promessas, né? Vejam que quando uma pessoa comete esse tipo de erro ou um crime, ninguém comete sozinho. Nós sempre estamos ligados aos espíritos, né? Ou a gente está ligado aos espíritos inferiores ou aos espíritos superiores. Nós nunca estamos sozinhos, tá? Então as pessoas que se perdem nisso, tem que ter muito cuidado, porque podem estar se ligando a mundos inferiores, tá? Então, prendendo de novo nas teias da ilusão. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Isso é um ensino muito grande. No mundo dos espíritos, a alma se encontra como vive aqui como encarnado. Por isso que eu digo, se aqui a gente se habitua a pensar em Deus, ficar próximo a Deus, né, fazer tudo em nome de Deus, no mundo espiritual também. E lá vai ser muito mais fácil a gente se colocar num lugar melhor. Laerte, portanto, não percebeu a minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, extingira o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo no seu espírito. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal novamente enredado na sombra por falta de perseverança do bom e reto pensamento. Então aqui a gente vê como é difícil se livrar dessas teias. E sabe como que ele vai se livrar dessas teias? Ela vai reencarnar e vai ser esposa dele de novo, para tentar ajudá-lo a se desenredar dessas teias. Vejam que essas teias vão passar para outra encarnação dele, para a próxima. E é muito comum esses amantes entre si reencarnarem entre si, né? E às vezes acontece uma coisa muito curiosa. O mundo espiritual providencia que uma das amantes, aliás, as amantes vão ser filhas dele. É isso que vai acontecer. As amantes vão ser filhas dele. Para que ele dedique não amor sexual, como a gente diz, né? Aquela parte sexual, mas dedique um amor de pai por elas. Tá? Agora, vocês acham que elas vão ser 2 filhas obedientes? Vocês acham que vão ser aquelas adolescentes que não dão problemas para os pais? Entenderam? Ele vai ter problemas. Tá? Então, a gente vê aqui, por que no Apocalipse Jesus fala desses desvios sexuais como um problema? Porque é isso que acontece. Como o André falou, quando a gente quer coisas superiores, a gente tem que dar menos atenção à vida sexual.
tá? Agora, como eu falei, né? Não vamos achar que como a igreja que o sexo é pecado, é uma coisa ruim. Não, ele é bom, é maravilhoso, que é bom que as pessoas se amem, né? As pessoas que se amam, que é bom. E, e só o desvio que é complicado, que é um problema, tá bom? Eu acho, Sim, André. Luciano, que na verdade o que não pode ser é a prioridade desta vida. Isso aí, isso aí. Falaste muito bem, André. É, é mais um aspecto da nossa vida, né? É que nem comer, que nem dormir. Eu tenho que comer às vezes, eu tenho que dormir, eu tenho que passear com os amigos, eu tenho que viver com a minha família. É, por exemplo, André também assim, eu só vivo para minha família, tu acha certo? Também não. Não, a minha família é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, mas não é só a minha família que tem. Eu tenho meus amigos, eu não tenho só meus amigos. Eu tenho as pessoas que vivem em torno de mim, meus colegas de trabalho. Eu não tenho só meus colegas de trabalho. Eu tenho as pessoas que vivem no meu país, no meu planeta. Entende? Eu acho que isso vai ampliando, né? A nossa. Dá a devida importância a cada coisa no momento certo. Isso aí, é isso aí. Então, se a gente vê, não parece que o Apocalipse é uma coisa assim que tem que ser assim, mas é porque é para nossa felicidade, entende? Se Jesus no Apocalipse, ele é muito incisivo nesses desvios, é porque ele sabe que esses desvios vão infelicitar as pessoas. E tem um problema, eu sempre falo das mentes simples. Tem pessoas que têm uma mente não tão amadurecida, que elas estão pendendo, entenderam? Elas estão indo para o cristianismo, aí vem essas pessoas e levam elas para o lado do materialismo, do sexualismo, dessas coisas todas, né? Então, por isso que é um grande erro e é uma grande responsabilidade, né? Para essas pessoas, por exemplo, que levam as pessoas para o lado do materialismo, do hedonismo, que é aproveitar a vida ao máximo e não ter uma vida elevada, intelectual, superior, cultivar os bons sentimentos, né? Então, por isso que o Apocalipse é muito duro com essas pessoas. Tá bom, pessoal?